cristãos, Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, tá? Vamos ver o que ele fala para nós, né? Hoje, que eu já li umas mensagens aqui, mas agora eu fechei e abri de novo. Aí, ó, abri aqui. Tópicos da ansiedade. Recados do Dr. Bezerra de Menezes, viu, minha gente? Nosso amigo querido. Com muita alegria, nós iniciamos mais um evangelho nos nossos lares. E a espiritualidade já se faz presente sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo e a presença carinhosa da doce, meiga Virgem Maria. Hoje o doutor Bezerra fala para nós aqui tópicos da ansiedade. Vamos lá. Filhos, confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Atendamos à saúde através da serenidade e esperemos a bênção de Jesus que nunca nos desampara. Apostos, dedicados, benfeitores espirituais, cooperam em favor dos amigos encarnados, rogando ao Senhor que nos guarde e ampare, hoje e sempre. Olha, como nós somos privilegiados, né, gente? Quanto mais possamos acrescentar serenidade e paciência em nossas sólidas bases de fé, mais amplas se nos farão as melhoras gerais quanto ao necessário equilíbrio emocional. Para mim, viu? Carapuça entrou direto. Confiemos no amparo de Jesus, entregando a Ele, nosso Senhor e Mestre, os problemas que nos pareçam sem solução acessível, imediata, ante o nosso esforço, e confiemo-nos à divina providência, que a todos nos protegerá, hoje como sempre. Reergamos o ânimo abatido, reajustemo-nos para corresponder à proteção que o Senhor nos tem dispensado. A dificuldade é nosso degrau de ascensão. Não nos faltará o amparo divino. Guardemos a serenidade, nossa fé viva e o nosso valor. Está aí o recado do Dr. Bezerra para nós. Recado não, né? Ele me pegou pela orelha hoje, sabe? Essa aflição que a gente sente, essa pressa para resolver, que tudo se resolva, né? Nós queremos tudo certinho, tudo bem, tudo maravilhoso na nossa vida. Esse é o nosso querer, né? Nós estamos aqui querendo, mas também procurando e vamos procurar fazer, né, a nossa parte. E para isso depende dessa serenidade que a gente precisa ter e que muitas vezes nos falta. Me falta muitas vezes. Te deixa de cama, de tanta aflição, porque nós queremos tudo de imediato. Precisamos, nós queremos agora. Meu filho precisa, eu quero agora, é para agora. E doutor Bezerra, eu estou entendendo aqui. Ó, esses dias, eu tenho até trabalhado, sabe? Tem uns 3 dias que eu estou procurando ficar mais serena. Mas a gente sabe que foge das nossas mãos, dos nossos controles, do nosso pensamento. Então, que a espiritualidade querida, amiga, nos perdoe pelas aflições desnecessárias e continue tendo essa paciência conosco, para que nós possamos seguir o que estamos aprendendo com o Santo Evangelho. Que Jesus esteja conosco hoje e em todos os dias que virão. Muita paz, muita luz, muita calma, serenidade e tudo se resolvendo. Graças a Deus. Graças a Deus, Deb. Muito obrigada, Deb. Imagina, dona Vânia, imagina.
É isso, gente. Já temos aí, né, a orientação de Dr. Bezerra para todos nós, para muitas vezes sairmos desse imediatismo, né? A gente quer logo as mudanças, mas muitas vezes a gente ainda nem começou a trabalhar nesse solo. Às vezes nem começamos ainda, gente, o solo da paciência, da perseverança, da tolerância, do perdão, e aí vai, e do próprio autoconhecimento, né? Porque a gente está sempre falando aqui que tudo parte do nosso autoconhecimento. Se a gente se coloca para poder olhar, ter esse olhar dentro de nós, porque tudo é daqui para lá, não é de lá para cá. A gente é que acha que é de lá para cá. Mas as situações que chegam para nós é porque precisa trabalhar aqui dentro. Então, é daqui para lá, sempre, né? Do solo íntimo do nosso coração. E aí, muitas vezes, a gente entra num campo de aflição. E quando a gente entra nesse campo da aflição, do imediatismo, de querer que resolva logo tudo na hora, a gente esquece de lembrar que o terreno ele precisa ser preparado. A terra precisa ser preparada. Aqueles corações que estão conosco também precisarão serem preparados. Mas no momento que cada um se permite, ela vai dar ali, vai germinar, vai dar seus frutos, assim como é conosco, né? Se a gente for entender, buscar entender a natureza, gente, a natureza ela é perfeita em tudo. É só a gente entender as estações, né? Tudo tem ali, ó, a diferença de um para outro, embora estejam todas interligadas. Então, assim, a gente entender esse campo íntimo dos nossos corações é o primeiro passo para que, diante das adversidades, ou até mesmo não são nem adversidades, são situações que mudaram, muitas vezes, de lugar. E aí a gente já entra, né, achando ali que é uma aflição, mas é só para nos trazer um ensinamento novo. E o bom é saber que, diante daquela situação diferente que chegou ali para nós não recuamos, né? Nós demos o nosso amparo, nós demos a nossa contribuição, até para que as coisas possam se estabilizar. Né? Nada vai estabilizar se eu cruzo meus braços e eu deixo a coisa aí. Não, onde é que eu posso dar a minha contribuição dentro desse cenário agora, meu Deus? Que se o Senhor está permitindo, é porque eu tenho uma contribuição que eu possa dar aqui, e aí você dá a sua contribuição, né? E as coisas vão se acalmando, vão se estruturando. Então, a gente entende hoje que tudo vem para o nosso melhor sempre. Quando a gente diz assim, né, que é muito comum a gente ouvir hoje de várias pessoas, Deus é bom o tempo todo. E é verdade. É verdade. O Senhor, nosso Pai, Ele é bom o tempo todo. Porque mesmo aquelas situações que a gente não entende agora, vai chegar um momento que a gente vai entender. E aí a gente vai pensar, nossa, realmente era o melhor que tinha que vir para mim naquele momento. Então vamos lá, pegando só gancho aí na mensagem que Dona Vânia trouxe para nós. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo de hoje é o capítulo 21, para a gente poder refletir aqui juntos e juntas, falsos cristos e falsos profetas, né? Os falsos profetas da erraticidade. Então, a gente vai só colocar aqui que falso, gente, é aquela pessoa, é aquele espírito que não faz uso da verdade. Assim como nós não temos aqui na Terra pessoas que não fazem uso da verdade, que falam, mas quando você se coloca ali para você observar, você fala, epa, que tem um negócio estranho. Essa fala aqui não veio para me ajudar nesse momento, não. Isso a gente está falando de encarnados, né? E no plano espiritual? Também, gente, existem esses falsos amigos, esses falsos espíritos,
que vem muitas vezes para jogar ali um fermento, para trazer uma discórdia, uma desunião. Então, nós precisamos estar muito atentas e dar erraticidade. Então, os profetas, na época de Jesus, são os médiuns de hoje. Porque há 2025 anos atrás, lá quando Jesus esteve aqui conosco, não tinha essa palavra, médiuns. Né? Essa palavra não tinha sido cunhada ainda, médiuns, mediunidades. Então, o nome que se davam eram os profetas, que são os médiuns de hoje, da erraticidade. Então, aqueles que estão no plano espiritual, aguardando em uma oportunidade e outra para poderem reencarnarem, né? Então, falsos profetas da erraticidade, aqueles espíritos, pessoas que viveram aqui conosco e que hoje estão no plano espiritual. A gente sempre coloca aqui que ninguém muda porque morreu, porque desencarnou, né? Se nós fomos aqui na Terra, aqueles seres maledicentes, aqueles seres que não fazíamos uso da verdade com quem estava conosco, nós vamos desencarnar e nós vamos continuar fazendo uso disso aí. Porque ninguém muda de uma hora para outra. Agora, nós vamos ter oportunidades de olharmos, né, para dentro de nós mesmos. Por isso que esse autoconhecimento, gente, ele é tão importante. E por isso que sempre nós estamos ouvindo isso da espiritualidade. Para a gente poder se autoanalisar, porque é a coisa mais fácil que tem a gente analisar o outro. Mas a gente precisa analisar a nós, porque tudo vai partir de nós, gente. Tudo parte de nós, não adianta a gente achar que não. Tudo parte daqui de dentro, do campo das nossas emoções, as nossas doenças, os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias estão ligadas conosco, com esse campo de experiência que nós estamos tendo agora. Então, é preciso ter esse olhar, senão a gente vai ouvir aquela palavrinha, né? Nós seremos sabotados, não é pelo outro não, é por nós mesmos. É aquela auto-obsessão, onde quando vai fazer um estudo, não tem espírito aqui influenciando, não. É o campo da própria irmã, é o campo do próprio irmão, é o campo daquele que busca muitas vezes achando que tem uma situação. Por exemplo, rapidinho aqui, tem uma historinha de um homem que ele tinha uma casa com várias portas e cadeados. Então, era tipo assim, do quarto para outro ambiente da casa, ele tinha uma porta e ele tinha ali uma chave. Do outro espaço para outro, ele tinha também. E até para sair, eu sei que ele tinha um monte de chave. E aí, todas as vezes, antes de sair de casa, ele vinha aquele pensamento assim, será que eu fechei aquela segunda porta? Aí ele voltava com aquele tanto de chave, ia abrindo, ia fechando. E ele via que estava fechado. Ele falou, não, gente, só pode ser um espírito aí que está me obsidiando. Isso aqui não é normal, não. Todas as vezes antes de sair, eu tenho que voltar e abrir tudo de novo. E aí ele foi, buscou um centro espírita. E fizeram lá, né, um estudo da situação daquele homem, porque era algo que o afligia. E aí foi detectado que não tinha espírito ali nenhum, que era ele mesmo, que era um homem altamente apegado à matéria, que ele não permitia que pudesse perder, roubar nada seu. Então, ele criou aquela coisa dentro da sua casa, de várias portas, com várias chaves e cadeados, e todas as vezes que ele saía, ele próprio se auto-obsidiava. Então, é a nossa auto-obsessão, é aquele pensamento que vai nos sabotar, que vai nos paralisar diante de alguma situação. Deu para entender, meu povo? A auto-obsessão. Somos nós mesmos. Então, vamos lá. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, também estão, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, espalhando disfarçadamente seus sistemas absurdos, que fazem sejam aceitos, servindo-se dos seus médiuns. Então, são esses falsos profetas, né, falsos médiuns,
que vêm nas nossas reuniões, que muitas vezes passam ali uma mensagem com um vocabulário rebuscado, e que se o médium que está dando passagem, ele não tiver um olhar criterioso, e o próprio grupo que ali está vai tomar aquilo como uma coisa verdadeira. E aí, outra coisa que a gente também quer salientar, nós podemos mudar o nosso verbo, né? Nós aqui, ou no plano espiritual, enquanto espíritos dando comunicações, mas tem algo que a gente não consegue disfarçar, não, gente, que é a nossa vibração, a energia que cada um está envolvido ali, a gente não consegue disfarçar. Tenho certeza que algum de vocês aqui, ou por que não dizer a maioria de nós, já tivemos esses falsos amigos, falsas amigas, em que, diante de uma situação, a pessoa vem conversar com você e ela lança determinadas palavras e energias que te desarmonizam, que naquele momento em que você está vivenciando, você não precisava daquilo. Então, aí você vai analisar e falar, uai, por que depois que fulana de tal saiu daqui, eu fiquei com essa sensação de impaciência, de desarmonia interior? Então, a gente tem que estar atento. Da mesma forma, esses espíritos, aqui já como espírito, vêm nas nossas reuniões e semeiam ali a desunião entre o grupo. Então, a gente tem que analisar os espíritos superiores que nos conhecem, mas que sabem que todo mundo está ali dando o seu esforço, né? Dentro dos seus desafios, das suas situações, eles não falam nada para diminuir nenhum médium. Eles não botam ali a situação de fragilidade de nenhum dos trabalhadores. Muito pelo contrário. Eles trazem sempre mensagem de incentivo, de trabalho à reforma interior, de combate ao orgulho, à vaidade, porque eles sabem que são esses defeitos que vai nos fazer cair. O médium que fala assim, eu nunca, obsessão não. Gente, já está mostrando ali a fragilidade daquele médium, porque todos nós podemos sim falir, todos nós em algum momento podemos nos equivocar, gente. Todos nós, quem somos nós aqui, pelo amor de Deus? Então, a gente precisa ter o orar e vigiar. A gente pede a espiritualidade, né? Senhor, tira aqui a taça da vaidade, Senhor. Que eu não seja instrumento de espíritos vaidosos, orgulhosos, mistificadores. Que eu possa estar atento ao que vem por meu intermédio. Porque nós somos médios conscientes. Então, a gente tem que fazer ali, a filtragem. Depois que você passa determinada mensagem que vai trazer ali uma desarmonia, dá trabalho para consertar, gente. Porque pode ter entre os companheiros daquele trabalho que deu aval àquilo ali, que não passou pelo filtro, que não quis nem passar, que já pegou aquilo ali como uma verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sempre fazer essa reflexão. Sempre fazer essa reflexão. É importante. Vamos lembrar de Kardec lá, né? O que é que Kardec fazia? E diante das comunicações que uma não batia com a outra, ele fazia a mesma pergunta. E ele queria, e muitas vezes ele confrontava, porque ele queria ter ali uma certeza daquilo, do que os espíritos estavam trazendo, e foi isso que deu credibilidade à doutrina espírita. Então, a gente não pode aceitar tudo como verdade, né? Essa reflexão tem que ser de todos nós, porque se nós não estivermos aqui, lendo as obras da doutrina espírita, que são muitas, mas muitas vezes a gente não quer estudar, né? A gente quer que traga tudo para nós, assim, de mão beijada, a gente não quer estudar. Aí a gente ouve assim, mas como é que vocês podem afirmar com tanta certeza que a vida continua? Ninguém nunca voltou de lá para falar. Eu falo assim, filho, pega os livros de Chico Xavier, mais de 400.
Vai estudar ali as obras da psicografia, não é a gente que vai ter que explicar nada. É você que tem que buscar o estudo. Porque já passou esse tempo que os espíritos tinham essa preocupação de querer mostrar. Gente, já passou. Hoje, basta a gente buscar o estudo, basta a gente estudar as obras. Né? Só a gente fazer isso, para a gente poder ter uma fé raciocinada, para a gente ter convicção daquilo que a gente está falando. Senão, minhas amigas, meus irmãos, vai ser tipo assim, ó, palavras jogadas ao vento, sabe aquela palestra bonita que você ouve, muito teórica, e aí, mas depois você pergunta assim, o que é que ficou para mim do que eu ouvi agora, a nível de transformação, para mim sair daqui, estar refletindo, o que é que ficou? Aí, sim, mas foi bacana a palestra hoje, mas assim, o que te trouxe dentro daquilo ali que vai fazer você refletir? Ah, nem lembro, mas foi bacana. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque as pessoas que buscam as nossas casas, na maioria das vezes, quem chega lá, gente, está em situação de dor, de dificuldade, de conflito. E ela quer sair dali, daquela reunião, com aquele sentimento de consolo no seu coração, de que ela vai vencer, de que ela pode vencer aquilo, sim, que ela não está sozinha, que a espiritualidade amiga está aqui para nos amparar, para nos assistir o tempo inteiro. Mas existe aquele trabalho que é de cada um de nós e que nós precisamos fazer. Que nós precisamos fazer. Está dando para entender, meu povo? Se não tiver, vocês podem falar aí, tá, gente? Que a gente... Aqui o estudo é interativo. Então, vamos voltar aqui. Semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, espalhando disfarçadamente seus sistemas absurdos, que fazem, sejam aceitos, servindo-se dos seus médiuns, e para melhor fascinar aos que desejam iludir, para dar mais prestígio às suas teorias, ornamentam-se inescrupulosamente com nomes que as pessoas pronunciam somente com respeito. Então, aqueles espíritos que vêm mistificadores, que aí no final usam o nome de Dr. Bezerra de Menezes, de um Chico Xavier, de uma irmã Dulce. Então, o que precisa ser avaliado é o teor da mensagem. É o teor, o que é que ela está trazendo, não é o nome, porque nome qualquer um pode usar, né? Então, assim, a gente tem que avaliar aquilo ali, gente. Aí a gente fala assim, nossa, doutor Bezerra, será que doutor Bezerra falaria isso aqui, meu Deus? A gente tem que analisar. Será que Chico, a humildade, será que ele falaria isso? Será que ele deixaria esse conceito agora? Então, é o trabalho de todos os médiuns. E médium que fala, não, que por meu intermédio não vem espírito mistificador, cuidado, que ele já pode estar sendo fascinado ali, que é a mediunidade da fascinação, é terrível. A gente acha que está em um patamar que não está, é a fascinação. Então, por meu intermédio, não. Sim, podemos sim estarmos em ali um processo, porque nós somos ainda imperfeitos, né? Todo médium que ele ainda pode estar em um processo de obsessão, está mostrando ali a nossa fragilidade. A nossa fragilidade. São esses espíritos que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos, ao invés de unir, desagrega, né? Que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Você veja, joga ali no próprio grupo. Aí um fica desconfiado do outro. Olha a situação. Olha como é que é delicado. E aí fica a dica de livro aqui, gente. Quem não leu, quem ainda não viu, Aconteceu na Casa Espírita. É maravilhoso. É um grupo de espíritos que se colocam para destruir uma casa. Então, gente, é para destruir mesmo o trabalho daqueles médiuns. Livro perfeito, alguém colocou aqui, Kátia Novaes, pois é. Muito interessante para a gente entender como que a espiritualidade inferior se articulam. E são muito organizados, viu?
Eles são ignorantes das leis de Deus, do amor, mas muitos conhecem técnicas de hipnotizar médium, sabe? De influenciar a distância, de implantar determinadas ideias, pensamentos. Então, assim, eles são muito organizados. Ai, 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 cadê? Porque só isso, tá. São espíritos que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos. Só isso já bastaria para desmascará-los. Por quê? Agindo assim, dão a si mesmos o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cego, pois, são as pessoas que deixam se tornar presas de tão grosseiro embuste. Então, é algo que a gente precisa avaliar, né? Aí a gente está falando dos profetas, dos médios, mas a gente vai falar para todos nós. Por exemplo, aquele amigo que a gente tem, que traz um, fala uma coisa ruim de um, fala uma coisa ruim de um, de outro, da família. Você está vendo que ali está querendo desestruturar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente abrir campo para essas falas, quando pensa que não, a gente já está ali desconfiando de um parente, desconfiando de outro. Quando você pensa que não, gente, está aquela energia terrível nas nossas casas, nas nossas famílias, sabe? É aquela conversa maledicente que chega, que é um trem. Que o que é que está trazendo de bom ali? O que é que você falar isso agora, de fulano, de ciclano, o que é que vai me ajudar, meu Deus? Não vai me ajudar em nada. Não vai me ajudar em nada. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, gente, fazer esse discernimento. Fazer esse discernimento. Determinadas pessoas que chegam do seu lado somente para trazer energias negativas, minhas irmãs, oremos por ela, mas era lá e eu aqui. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer mudar, ela não quer se transformar. E quando você fala assim, fulano, você não gostaria de assistir essa palestra, de ler esse livro? Ah, não quero ver esses negócios, não, é sempre a mesma coisa. E aí você percebe, né? É sempre a mesma coisa, exatamente. Porque nós precisamos ouvir as mesmas coisas, uai. Se a gente ainda não se transformou. Então, o evangelho ele é de todos os tempos. Às vezes a pessoa pergunta assim para a gente, como é a palestra lá, hein? Eu falo, é sempre do evangelho. É. O evangelho ele é de todos os tempos. Nós precisamos falar, até um dia a gente trazer para aqui para dentro. E a gente começar a vivenciá-lo. Então, é por isso que a gente vai precisar ainda estar ouvindo muito do evangelho, para um dia a gente poder realmente trazer para a nossa exemplificação, que ainda falta muito. Há, entretanto, diversos outros meios de reconhecê-los, né? Reconhecer os falsos médiuns, os falsos espíritos que vêm para trazer a desarmonia, que vêm para endossar ainda mais, né? O orgulho, a vaidade. Então, vamos ver aqui. Diversos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da categoria a qual dizem pertencer devem ser não só muito bons, mas eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas ao crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Portanto, a vez de convir comigo, que sempre que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Por exemplo, a casa espírita nenhuma tem aval para chegar e dizer para aquela pessoa que busca casa, que faz uso de um remédio contra uma depressão, por exemplo, ou contra ansiedade, casa nenhuma tem aval para chegar e falar assim, dona Vânia, ó, esses remédios que a senhora está tomando aí, a partir de hoje a senhora não vai tomar mais não, viu?
senhora não vai tomar mais, porque é os espíritos que vai te ajudar. Que... A espiritualidade, gente, não vai contra a ciência. Não vai. É para isso que existem os médicos da Terra. Nós não somos médicos e médicas, nós não temos aval. Fulana, tira esse remédio e para. Não, não, não toma mais, não. Se eu fosse você, até eu parava. Cuidado. Né? A gente precisa ter cuidado, porque nós não temos esse aval. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu tomo um gole de água? Lu, bom dia a todos. Eu participei do encontro, foi na quinta-feira, né? Assim, um encontro de mulheres, mas não foi espírita, não. Fui convidada, falei, não vou falar não, porque senão a pessoa vai ficar chateada e eu não quero ficar ruim com ninguém. Aí perguntaram para mim. Eu fiquei meio assim, meio paralisada, né? Porque por que que Chico Xavier morreu da forma que ele morreu e Cristo foi crucificado? Eu falei, tem uma grande diferença. Chico, Chico Xavier, para mim, foi uma pessoa muito evoluída. Não sei se estou falando certo. Se eu estiver falando errado, que você me corrija, né? Porque eu estou aqui para aprender. E Jesus, ele veio na Terra para nos salvar. Da mesma forma que deu a salvação a Chico. E a evolução de Chico, né? Aí a pessoa falou assim, mas você sendo da forma que você está falando espírita, não era isso que eu queria ouvir da sua boca. Aí eu, assim, sabe, eu me fechei, teve mais horinhas, fui ao banheiro e, ó, fui-me embora. Eu vi que ele não ia ter progresso para mim, eu falei, eu vou acabar me aborrecendo, né? É melhor eu seguir meu rumo. E fui vir para casa da minha mãe. Certo. Gente, nós não podemos partir do... Sempre temos que partir do princípio. Jesus, o espírito mais evoluído, puro, que já pisou no nosso solo. Tá? Jesus veio com uma missão que nenhum outros vieram. Numa época também bem diferente. Jesus veio nos ensinar a lei do amor. Amor. Do amor. E eu sonhei com uma determinada pessoa, desculpa, Lu, eu sonhei com uma determinada missionária que ela já desencarnou, e teve uma vez que na época ainda que eu estava na igreja, eu fui e comentei com a pastora. Aí a pastora falou que eu repreendesse, porque aquilo ali era demônio. Eu falei, gente, como é que pode isso? Não. Uhum. É a Aí eu visão, né, fui, minha irmã, de cada um, a gente respeita, é a visão aí de eu cada fui um. saindo. E como agora, Lu, falo para você, como para todas que estão aqui, né? Não estou indo mais, não estou, né? Como eu acho que eu já falei, tem um centro aqui na descida aqui da minha rua, aonde eu moro, na minha rua não, aonde eu moro, é do Renato, né? O Lar Maria José. Não fui nessa quinta porque estou com um quadrozinho de trombose, né? Então tem que fazer um repouso, né? Mas vou lá, escuto o estudo, mediante o que você está falando, oh meu Deus, no livro, né, do kardecismo, Renato sempre faz, outras pessoas vêm de fora, faz o estudo mediante ali, e ali tem depois o passe, a aguinha, depois vão para uma recepção, mas eu nunca participo da Beleza, recepção, entendeu? Então, beleza. assim, Vou trazer só um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, eu fui assistir uma palestra. Era um homem que estava fazendo uma palestra e ele coloca que ele havia sido de uma outra religião muitos anos, que a sua família era daquela religião. E ele tinha, embora ele fosse de uma outra religião, ele tinha uma admiração muito grande pelo trabalho de Irmã Dulce. E aí ele disse que ele foi conversar, né, com aquele coordenador do trabalho, para a gente não citar nome de religião, tá, gente? E aí ele foi conversar e ele disse assim, como é que fica, então, no caso de uma mulher como Irmã Dulce, que está fazendo tanto bem na Bahia?
E ele disse que ele ouve assim, ó. Ela não aceitou Jesus, não, meu filho. Então, com certeza, ela vai para o inferno. Ele disse que depois daquela fala, ele chegou em casa, ele pensou. Ele falou assim, não tem como, é incoerente. Não tem como eu continuar. E aí, ele foi buscar, né, estudar, e se tornou espírita depois de alguns anos. Porque dá a impressão, gente, que nós esquecemos a fonte maior, que é o Cristo. Jesus, ele vivenciou a lei do amor, e todos os que estão vivenciando esse amor, não importa em que credo, em que religião, ou se não tem nenhuma, se estão vivenciando este amor, fazendo bem ao outro, fazendo bem a si mesmo, meus irmãos, a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. O que a gente precisa analisar é quais os frutos que esta árvore já está dando. E acabou. E a gente vai sair, né, de estar, não, porque eu estou nessa religião, não, porque eu estou naquela, não, porque não há necessidade mais. É a exemplificação de cada um. É a exemplificação de cada um. E não nos esqueçamos que pode ser que para determinadas pessoas próximas a você, você seja o evangelho para aquela pessoa, a sua exemplificação. Então, não nos esqueçamos. É a exemplificação de cada um de nós que vai fazer a diferença. Primeiro, conosco, nas nossas vidas, né? Porque se é bom para os outros, tem que ser bom para mim primeiro. Né, minha irmã? Tem que ser bom para mim primeiro. Se eu sei o remédio, se eu sei que aonde eu vou, seja na igreja, seja no centro, está me fazendo bem, esse bem tem que ser vivenciado no meu dia a dia. Esse bem tem que ser vivenciado. Eu não posso lá ser uma coisa e no meu trabalho ser outra, porque entra em contradição. Aí a gente não consegue convencer ninguém, não. Como é que a gente vai chamar alguém para ir se a pessoa nos vê, nos observa e fala, uai, gente, mas é um poço de orgulho, né? É uma mulher aqui como diretora, como coordenadora, seja lá o que for, é um poço de orgulho, é prepotente. Aí acaba avaliando assim, nossa, mas ela é da religião tal, você não está fazendo bem para ela, não vai fazer para mim também. Então, vejam como que é, gente, a questão da nossa própria exemplificação. Se a gente encontra com determinados colegas que não estão na casa ou na igreja, e se a gente começa a falar dos colegas que estão conosco, que visão a gente está dando? Como é que depois, quando a pessoa está em uma situação de dificuldade, a gente quer convidar para ir para a casa espírita? Você acha que a pessoa não nos analisa? É igual quando você está assim, numa roda assim, ó, de amigos, né? E de repente começa a falar de um de outro, você já fica com medo de levantar. Você fala, minha Nossa Senhora, eu vou ser a última a sair daqui dessa mesa. Porque eu sei que na hora que eu levantar, vai falar de mim também, porque isso é maledicência. É você ressaltar o mal, a dificuldade, a fragilidade que ainda tem no outro. Nós não estamos sendo caridosos, nós não estamos sendo cristãos, gente. Cristãos, não estamos sendo. Lu, Então, a gente... você Oi. sabe o que eu vivencio, estou vivenciando, está tudo, cada um no seu quadrado, entre aspas, né? Mas o meu filho e minha filha, semana passada, me chamaram e falaram, mãe, o que está acontecendo que a senhora não fala mais no nome do meu pai? Eu estou falando aqui agora para vocês, né? Mas a senhora não bota mais defeito. Eu falei assim, eu estou numa doutrina que eu não tenho que criticar. Eu tenho que passar o amor que eu sinto que tiveram por mim, eu tenho que passar para ele e para outras pessoas, mesmo que ele tenha feito errado, né? Aí meu filho falou assim, mãe, mas a gente pensava da senhora nem perdoar. Eu falei, não, o perdão já foi dado, entendeu? Eu não posso ficar criticando. E tem pessoas que me param na rua e perguntam,
Como é que você consegue viver com uma pessoa dessa dentro de casa, né? Aí eu não respondo nada, Lu. Eu falo, Isso aí. quer perguntar? Para a pessoa na rua e pergunta, gente. E tem mais, minha irmã, não adianta a gente ficar ressaltando a dificuldade de ninguém, os seus defeitos, ou ficar reclamando, ou ficar falando mal, porque aquilo você só vai acentuar aquela situação, ela não vai melhorar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Afastai sem condescendência quaisquer espíritos que se apresentem como conselheiros exclusivos. Quaisquer espíritos que se apresentem como conselheiros exclusivos, pregando divisão e isolamento. Ó, que a gente tem que analisar, né? Pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que pretendem se impor aos débeis e crédulos, prodigalizando-lhes exageradas homenagens a fim de fasciná-los e mantê-los sob domínio. Então, por isso, a importância da gente estudar as obras de Kardec, os livros de Dr. Bezerra, de um Chico Xavier, que nunca quis ser insensado. E ele mesmo dizia, pode observar nas obras de Chico, as falas, todas as vezes que queriam exaltar ele, ele se colocava lá no chão. Ele se colocava como, ele dizia, meu filho, não é isso não. A começar do meu nome, Francisco, se tirar o Fran, só fica o Cisco. Então, ele se diminuía porque ele tinha muita preocupação com essa questão da vaidade, gente, sabe? De incensar o médium. Gente, nós temos que agradecer a oportunidade, nós estamos servindo. Não é porque a gente é espírito puro, não. Não é porque a gente já está numa condição. Não estamos. A gratidão tem que ter todos os dias, porque o Senhor nos permite. Porque Jesus nos permite servir. Ele conhece todos nós. Ele sabe o que está no nosso coração. Não precisa ninguém estar se incensando, não, porque eu faço, não, porque eu fiz, não, porque eu. Gente, cuidado quando esse cuidado. Porque quando a gente pega uma obra de um Chico, de um Dr. Bezerra, de uma Eurípides, de Ivone do Amaral Pereira, uma mulher que trabalhou muito e que quase a gente nem ouve muito falar de Ivone do Amaral Pereira. O quanto que ela trabalhou pela doutrina, por ela, da sua vida, as dificuldades que ela enfrentava. Então, gente, é só a gente pegar esses exemplos, trazer para nós esses exemplos, né? Então, vamos lá, senão a gente dá o horário e a gente fica por aqui. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, tendo sido déspotas na vida pública ou nos lares, quando encarnados, querem ainda vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos excêntricos. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de desconfiança. Vou só ler o finalzinho aqui, tá? Que essa leitura é enorme. Quem tiver o Evangelho pode pegar aqui depois em casa e dar uma lida. É incontestável que, submetendo ao exame da razão e da lógica todos os dados e comunicações dos espíritos, torna-se fácil repelir o absurdo e o erro. Então, a gente não pode ficar incomodado quando algum colega na mediúnica fala assim, olha, Débora, eu acho que a gente deveria rever aqui essa orientação. Eu acho que a gente deveria rever, eu acho que a gente deveria vibrar mais em torno disso, para ver se isso realmente vai se firmar. Gente, está tudo certo. Está tudo certo. Né? Vamos avaliar, vamos orar mais, vamos vibrar, para ver se aquilo realmente vai bater, gente. Porque se não for, todo o grupo ali está ciente, nossa, nós nos permitimos, nós nos deixamos ir por esse caminho, não é a fala de um único médium, não. Né? Então, todos têm que fazer essa autoanálise.
Um médium pode estar fascinado e um grupo iludido, mas o controle severo por outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes do grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem a marca da lógica e da autenticidade dos melhores espíritos, rapidamente condenarão esses ditados mentirosos e astuciosos, provenientes de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, essa mensagem que nos dá Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, em 1862, e tão atual e de todos os tempos. Por isso que a gente sempre vai dizer, o Evangelho, ele é de todos os tempos e de todas as épocas. Nós vamos voltar para casa, para a pátria espiritual, e vamos continuar estudando o Evangelho, porque as palavras do Cristo, ela é de todos os tempos, e quanto mais a gente amadurece espiritualmente, mais a gente consegue entender, não é? Então, é isso. Nós estamos aqui com 8 minutos, né, para as 10. Já vamos ver um coração amigo aqui que queira fazer a nossa prece final, a magnetização das nossas águas. Já colocaram a água de vocês aí, meu povo? Que quando a gente está organizando o Evangelho, a gente já coloca a nossa aguinha aí, né? Para magnetizar, para fluidificar, porque a espiritualidade se faz presente nas nossas casas e vai magnetizar as nossas águas. Dandara já se colocou aqui, né? Já abriu, falou assim, sou eu, ok. É só ligar a câmera, né? Ah, bonita. Muito bem, vou fechar Eu aqui liguei meu só para áudio. mostrar minha água, minha irmã. Era só isso. Não foi não, fala a verdade. Ai, Eu vou Deus. fechar aqui, tá bom, gente? Antes da prece, eu queria fazer 2 pontuações sobre essa questão dos falsos profetas, né? Primeiro, para que a gente tenha muito cuidado, porque quando a gente fala de falso profeta, a gente terceiriza, né? Imagine ele lá longe, o falso profeta, né? Mas a gente tem que vigiar, e aí por isso você falou da questão da reforma íntima, para que a gente não seja esse falso profeta, né? O falso profeta não é só aquele que tem os holofotes virados para eles e que está aí palestrando e que está aí nas redes sociais, né? A gente fala de Deus no nosso dia a dia, para os nossos amigos, para a nossa família, e a gente tem, e nas palestras, então a gente tem essa responsabilidade de viver aquilo que a gente fala. Porque quando a gente distancia eles da gente, coloca a gente num lugar privilegiado, né? Não, não sou, é ele que é. Mas a gente tem que ter muito cuidado com que o que a gente fala está alinhado com o que a gente faz, ou pelo menos na tentativa daquilo que a gente faz, né? E a segunda coisa é que se os falsos profetas, agora colocando eles longe da gente, né, ali nos holofotes, eles existem, é porque uma parte da população acredita, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente permite acreditar e nas expectativas que a gente coloca nos líderes religiosos como se eles estivessem numa postura santificada. Não são. Então, assim, a gente tem muitos... Minha família é uma família de muitas religiões e não é raro trocar de igreja porque o líder daquela igreja não atingiu as suas expectativas, né? Isso acontece no centro espírita também, não é só na igreja, né? Então, o presidente da Casa X não atendeu às minhas expectativas. Por quê? Porque você colocou ele numa postura santificada, ele não é. Ele vai cometer os erros, ele vai cometer as falhas. Então, eu acho que a gente, quando vai para uma religião, a gente tem que ter o propósito, né? O que você foi fazer ali? O que te levou até essa religião e o porquê que você precisa se manter ali? Porque senão a gente vai ficar sempre nessa busca. Vou na tristeza, fico bem, saio. Na felicidade eu me afasto. Porque não sei quem me ofendeu, porque não sei quem falou uma palavra que eu não concordo, ele teve uma postura X, mas você não tem que estar na religião por fulano, por ciclano, por beltrano. Você tem que estar ali porque você entendeu que você precisa daquilo ali, daquele lugar, daqueles ensinamentos, né, daquele suporte, muitas vezes, que a gente encontra através dos nossos amigos nas religiões que a gente frequenta. E é o que fortalece o trabalho, né? É você entender, não, eu estou ali porque eu preciso estar ali. Muitas vezes a gente vai porque um amigo convidou,
né? Mas a gente não vai, às vezes o amigo vai embora e a gente permanece com esse entendimento, né, de que, ok, ele foi uma ferramenta usada para que eu chegasse até aqui. Sem ele, provavelmente eu ainda estaria dando voltas, né? Quer falar, filha? Não, é só quando a gente vai pelo Cristo, é diferente, né? Exatamente. Vá pelo Cristo, por Jesus e por entender que nós somos os maiores necessitados. Então é isso. Quando a gente entende isso, a gente quer estar nas atividades, mas não é só pelo outro, é por nós mesmos, porque nós já entendemos o quanto bem nos faz quando a gente está lá. Só isso, Danda. É isso. Então vamos para a nossa prece. Possamos fechar os nossos olhos com o coração cheio de gratidão por mais um domingo de estudo, através da palavra e dos ensinamentos do Cristo que está no nosso Evangelho. Que a gente possa, ao longo da semana, exercitar o nosso olhar rigoroso conosco mesmo, né? Que a gente possa vigiar os nossos atos, aquilo que sai da nossa boca, porque a gente já entendeu que depois que fala a gente não tem como voltar atrás, que a gente tenha essa vigília constante nos nossos dias, que a gente possa ser o acolhimento para aqueles que precisam, e que a gente possa encontrar essa acolhida nos corações das pessoas que estão em nosso convívio. Que a espiritualidade de luz possa abençoar o nosso lar, os lares dos nossos familiares, o nosso trabalho, todos aqueles que estão, Senhor, passando por um momento difícil, que só o Senhor e a pessoa sabe, que o Senhor possa fortalecer a caminhada, a perseverança, a resiliência, que possamos estar atentos às nossas necessidades, às necessidades dos nossos irmãos, que a espiritualidade de luz possa estar nos hospitais, ou nas casas que têm nossos irmãos doentes, passando por dificuldades físicas, espirituais, psicológicas, que o teu amparo, Senhor, chegue a todos e todos sintam a tua presença. Pedimos a espiritualidade de luz, através da equipe do Dr. Bezerra, que possa fluidificar não só a água dos copinhos, mas as águas dos nossos lares, colocando a medicação que a gente precisa e que os nossos familiares também precisam. E que quando a gente for tomar essa água, que realmente a gente mentalize essa melhora, essa cura, essa disponibilidade que a espiritualidade de amor e de luz tem para nos proteger, para cuidar de nós. Então, Senhor, só agradecemos a tua misericórdia e o teu amor e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Então, graças a Deus, minhas irmãs, concluindo aqui o nosso evangelho desse domingo, agradecendo a todos que estão aqui conosco, doando suas energias, que o Senhor nos abençoe e que nos dê uma semana de muita paz. Beijo no coração de cada um. E, gente, só colocando que se inscrevam no nosso canal, porque a gente tem durante a semana a reunião pública, a gente tem a live da quinta-feira, então você recebe, né, a notificação, tá bom? E no nosso evangelho de domingo também agora está ficando gravado, tá? Caso queira enviar depois o link para que alguém assista, também pode. Então,